Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos nessa noite feliz em poder estar na casa do Senhor. Eu quero também saudar aos irmãos que estão em casa, juntamente conosco, cultuando a Deus, adorando a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu convido para nós louvarmos a Deus, cantarmos um hino de louvor ao nome do Senhor, que é o hino 242. Eu confio firmemente. Vamos louvar a Deus com este hino da nossa harpa cristã, depois de passarmos já um momento de oração. Então vamos assim adorar ao Senhor. 242. Eu vou retirar essa máscara, com licença, para facilitar o fôlego, né? Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. E me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que para sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Glória a Deus. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória comprou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue nos abençoando
através da sua santa e bendita palavra, através deste louvor. Meus irmãos, nós já vamos passar para o momento da palavra, a qual o presbítero Eusébio estará ministrando, e que os irmãos estejam com as suas Bíblias em punho, aos irmãos em casa também, que fique atento à palavra do Senhor. Presbítero Eusébio, com a oportunidade para estar fazendo a leitura, da palavra do Senhor, e também fazendo uma oração após a leitura, e assim vamos prosseguindo o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. Enquanto o nosso irmão chegue aqui, eu quero pedir aos irmãos que esteja orando, em favor da família do senhor Antônio Martins, a qual perdemos um amigo, para que Deus possa estar consolando aqueles corações. Presbítero Eusébio, com a oportunidade. A paz do Senhor para os irmãos, todos os irmãos que estão ouvindo, os irmãos que estão nos ajudando aqui também. Para a gente falar, tem que tirar um pouquinho a máscara, depois passa um álcool aqui, Um álcool no microfone. Irmãos, é um privilégio muito grande para nós ter a liberdade de estudar a palavra de Deus, de aprender a palavra do Senhor. E no dia de hoje, eu quero trazer para os irmãos, para vocês que estão ouvindo, um tema muito importante, que é o verdadeiro cristianismo. E querendo Deus, outros irmãos, irá continuar falando desse assunto, São vários assuntos que está dentro desse tema. Então, meus irmãos, o cristianismo, o que é o cristianismo? Qual a mensagem do cristianismo? Como ele surgiu? Quais as principais doutrinas? E o que era, que hoje não é mais? O que temos, o que não temos? O que já existiu e não existe mais dentro da história do cristianismo? Mas nós não vamos ficar aqui falando apenas de história. Nós vamos falar da palavra de Deus, do registro que o Senhor Deus fez através de mãos humanas no livro sagrado, a qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. Vamos fazer uma oração aqui antes de começar. Quero que os irmãos, aonde estiverem, nas suas casas, curvem suas cabeças. Nós vamos orar ao nome do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, neste dia, Senhor, especial, a qual o Senhor concedeu para nós a oportunidade, Senhor, de estar falando da Tua obra, Senhor, dos Teus planos, dos Teus projetos para com a humanidade, ao qual nós sabemos, Senhor, que foram planos bons, que foram planos de paz, que foram planos de salvação, ó Pai querido. Que nós sabemos que o Senhor não planeja nada mal para o ser humano. Nós estamos, ó Pai, aqui para Te agradecer pelo Teu amor para conosco. Ó Pai, e que também o Senhor venha nos ajudar a entender aquilo que nós não estamos entendendo, ó Pai. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, que o Senhor trabalhe na nossa mente, que o Senhor trabalhe na mente e no coração de quem está ouvindo, assistindo aqui esta noite. Pai querido, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha fazer a ação a qual Ele veio para fazer aqui na terra, que é estar ao lado de cada um de nós, nos consolando, nos unindo, ó Pai, e ó Pai, alegrando a Tua igreja.
em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti também aquelas pessoas, ó Pai, que estão enfermas no leito de hospitais, os nossos irmãos, Senhor, que estão acometidos por essa doença, por esse vírus e por outras doenças mais. Pai querido, que o Senhor, Pai, venha alentar, Senhor, com Teu Espírito. E nós ainda acreditamos também que Tu és o Deus que cura. Nós acreditamos, ó Pai, que Tu és um Deus, ó Pai querido, que não mudou, que não muda e nunca mudará. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a Ti os nossos pedidos e o nosso louvor. Amém e amém. Meus irmãos, vocês podem ficar com a Bíblia aberta na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós não vamos efetuar a leitura agora, mas daqui a pouco estaremos efetuando a leitura do capítulo 1, alguns versículos. Meus irmãos, existiu um moço, um homem, um personagem histórico, real, uma pessoa muito famosa no mundo, que no século XX, meados do século XX, a qual ele morava na Índia, já morou um tempo na Inglaterra, e o nome dele era Mahatma Gandhi. Muitas pessoas compartilham as frases que ele falou ou que escreveu, porque ele falou muita coisa bonita. E ele foi um homem que conseguiu fazer uma revolução no país dele, através da resistência pacífica. Os irmãos sabem que quando se fala em revolução, a maioria das vezes nós pensamos em revolução armada, em guerra, tiro, bomba, né? Mas o Mahatma Gandhi, ele foi um homem que ele pregou um tipo de revolução que era da resistência sem guerra. Quando o país dele era colonizado pelos britânicos, pelos ingleses, e ele conclamou o povo a resistir. De que forma? Nós não vamos trabalhar para esse pessoal, vamos ficar de braços cruzados, porque nosso trabalho dá dinheiro para eles, então nós não vamos fazer nada. E muitos fizeram greve de fome por muitos e muitos dias e não pegaram em bombas, em armas e fizeram a revolução pacífica. Então ele ficou muito famoso. Então ele era um homem que tinha boas ideias, mas ele ainda não era cristão. Eu vou dizer que ele era uma má pessoa? Não. Então, certa ocasião, uma pessoa perguntou para ele: por que você não se junta à igreja cristã? Por que você não vai para uma igreja? Aí ele perguntou: qual delas? Por que você não se junta à igreja cristã? Ele disse: qual delas? Então, a partir dessa pergunta do Gandhi, nós também podemos imaginar. Nós falamos em igreja de Cristo, a igreja de Cristo. Mas existem vários grupos, e cada grupo, às vezes, a maioria deles, defende que eles são a igreja verdadeira. Institucionalmente falando, que a minha igreja, com uma placa tal, é a única igreja verdadeira. Outros que já têm a mente um pouco mais aberta, sabem que a igreja de Cristo é um corpo universal, e a gente não vai encontrar aqui na Bíblia nenhum nome de igreja com denominação. A gente vai ler a palavra igreja. Agora, por que nós chegamos nos dias de hoje essa infinidade de denominações cristãs? É cristianismo. Todas são cristãs, porque todas as igrejas cristãs são cristãs porque seguem a Cristo. Vem da palavra Cristo, aqueles que são parecidos com Cristo. Mas por que chegou esse monte de igrejas? Placas de igrejas.
Então cabe a nós agora a voltar, pegar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, que nós vamos descobrir de pouco a pouco onde que aconteceu os principais problemas e por que temos muitas divisões, que às vezes eram para, no momento que nós estamos passando, era para a igreja do mundo inteiro ser uma só, do jeito que Jesus fundou, que os apóstolos fundaram em Jerusalém, está num comum pensamento, todo mundo unido. Mas nós vemos diversas opiniões, doutrinas às vezes até diferentes daquelas que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então eu não pretendo aqui defender nem igreja, nem denominação A, nem denominação B, mas eu quero falar do cristianismo, daquilo que Jesus ensinou, dos ensinamentos de Cristo, a qual os apóstolos começaram a pregar inicialmente. Então quem está lá fora, quem não é cristão, e ele quer quem é de uma religião não cristã, e ele quer se tornar um servo de Cristo, às vezes ele fica confuso, porque ele vai em várias igrejas físicas e vai ouvir em várias que aquela é a correta. E aquela pessoa, às vezes, vai ficar confusa, mas qual que é a correta, já que tem várias? Que foi o pensamento do Gandhi. Qual que é a verdadeira? Então, irmãos, eu quero apresentar aqui um primeiro ponto sobre o que é o cristianismo. Nós lemos no livro de Atos, nós lemos nos escritos do Novo Testamento, que os cristãos os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, na primeira vez em Antioquia. Por que eles foram chamados cristãos? Porque seguiam a Cristo. Agora, o que é seguir a Cristo? Uma pergunta gera outra pergunta. E nós vamos atrás dessas respostas. Só que as respostas ainda geram mais perguntas, né? E isso é bom, quando nós temos a nossa curiosidade atiçada para as coisas boas. Então, primeiro ponto, falando do cristianismo. O cristianismo é uma religião, a qual tem o Cristo, que é o ungido, a palavra grega Cristo, Christos, o ungido, significou ungido. O Cristo de Deus, o ungido de Deus, que trouxe a mensagem. E ele conseguiu vários seguidores. Só que depois eles foram se dividindo. Mas, então o cristianismo é uma religião. E ele tem várias vertentes. Protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Católica Apostólica, a Católica Ortodoxa, a Igreja Cópita. Tem várias igrejas cristãs antigas, com pequenas diferenças nas suas doutrinas. Mas todas têm um ponto em comum, que é a figura de Cristo. Mas no geral, agora nós vamos ver aqui na Bíblia, quando Cristo ele veio e trouxe seus ensinamentos, ele deu ensinamentos, é o primeiro princípio, ensinamentos que não podem ser mudados. Os ensinamentos de Cristo, que ele deu em relação a relacionamento entre pessoas, em relação os ensinamentos de Cristo, quando fala de relacionamento com Deus, com o próximo, são coisas que não podem ser mudadas. Então, os ensinamentos do cristianismo, os ensinamentos principais e as doutrinas cristãs que os apóstolos nos outorgaram, elas não podem ser mudadas, elas não mudam. Essa já é uma diferença. Tem religião que ela muda a sua doutrina. O cristianismo, ele verdadeiro, ele não pode ter a sua doutrina mudada. Ah, mas então por que tem muitas igrejas diferentes? Alguns interpretam diferente. Alguma das interpretações vai estar errada. Não tem como todas as interpretações estarem certas. Então, outra coisa, o que é que muda? Os costumes das culturas. Cultura vem e costume é quase a mesma coisa. Os costumes dos povos, os costumes dos países. Chega um missionário lá pregando de Jesus Cristo. Então aqui, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lá no Paraguai, Jesus é pregado como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Lá na Argentina, Jesus Cristo, entra na igreja lá. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus enviou ao mundo.
Ele viveu, morreu e ressuscitou para remir os nossos pecados. Você vai lá na China, a igreja cristã vai pregar a mesma coisa. Mas aí vai ter alguma religião, algumas pessoas, algum grupo herético que vai dizer o seguinte, que Cristo não morreu, outro vai dizer que Cristo não ressuscitou, mas que a Bíblia diz isso, que Cristo morreu e ressuscitou. Então o grupo que diz isso, que Cristo não morreu e não ressuscitou, ele pode falar que é cristão, mas o cristianismo bíblico ele não é do cristianismo bíblico, ele já misturou. Então, na mente dele ele é cristão, mas para a maioria dos demais cristãos do mundo ele não é verdadeiro, porque ele já está negando as verdades fundamentais da palavra de Deus. Outro ponto importante que nós vamos estudar, ao estudar o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos principalmente, nós vamos ver que a religião cristã, a essência do cristianismo, é promover mudança na sociedade, é promover mudança na vida das pessoas. Mas a mudança de que forma? De dentro para fora. Promover mudanças. Outro ponto importante do cristianismo é que as doutrinas principais, nós vamos ver quais são as doutrinas principais mais para frente. Elas não mudam. Os costumes de um povo mudam. A doutrina do cristianismo não muda. Os princípios do cristianismo são eternos. Agora nós vamos ver aqui o que é o cristianismo. Vamos ter aqui uma pequena noção do que é o cristianismo, uma introdução já na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículo de número 1. Eu estou lendo a Bíblia na tradução Nova Almeida Atualizada. Quem está pensando em comprar uma Bíblia, pode comprar essa tradução. Ela é muito boa. Não tem uma linguagem muito... Não é aquela linguagem muito erudita e também não é aquela linguagem popular demais. É Nova Almeida Atualizada. Muito boa a leitura dela. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho que é boa notícia, boa nova. Que ele no passado, quem prometeu? Deus. Que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas. Nas Escrituras Sagradas, Antigo Testamento. Porque na época de Paulo a Escritura Sagrada era o que nós chamamos de Antigo Testamento. Este Evangelho diz... Essa boa notícia que Paulo está pregando, diz respeito a quem? Ao próprio Paulo? Diz respeito a quem? A Nero? Aos deuses romanos? Esse evangelho que Paulo pregava, diz respeito a quem? Diz respeito a seu filho. Filho quem? Deus, filho de Deus. O qual, segundo a carne... Então Deus tinha um filho. Deus teve um filho? Teve. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Então aquela doutrina que Jesus nasceu de uma virgem e foi gerado por obra do Espírito Santo. Aqui está uma doutrina. Então ele, segundo a carne, mas por que ele é descendente de Davi? Porque Maria veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder. Então ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós já vemos aqui o que Paulo pregava. Quer saber o que é o cristianismo verdadeiro? Nós já vamos descobrir. Vamos lá no início, o que os apóstolos pregavam? A gente já vai descobrir o que é o cristianismo verdadeiro. Então já descobrimos que o cristianismo verdadeiro é falar sobre a pessoa de Cristo. Mas não é só falar sobre a pessoa de Cristo. É falar sobre o quê? A pessoa de Cristo, que é o presente de Deus para nós, para a humanidade, o Filho de Deus, descido do céu, gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria.
Mas o que é evangelho? O evangelho, boas notícias, é ensinar o que Jesus fez. Temos que estudar o que Jesus fez, para ser imitador de Jesus. Aí você já vai aprender um montão de coisa. Só você imitando o que Jesus fez, descobrindo o que Jesus fez. Ah, mas como é que eu vou saber? Lê quem escreveu a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que escreveu, um dos melhores escritores da história de Jesus é o Lucas. Mas, o que Jesus fez? Vai lá, pega a sua Biblinha na sua casa e vai ler. Você vai descobrir um monte de coisa que Jesus fez, que nós não estamos fazendo hoje. E um monte de coisa que Jesus fez, que muitas das denominações religiosas não faz igual ao que Jesus fez. Por quê? Porque não vai gerar algum benefício. Não vai gerar benefício financeiro, não vai gerar não vai gerar status social. Para os irmãos ver, Jesus Cristo disse uma vez para os discípulos: a ninguém chameis de mestres. É errado ser mestre? É errado ser um doutor, a pessoa que ensina? Não. Mas Jesus está falando assim, não fica bajulando ninguém. Aí quando Jesus fala isso, você já vai ver que Jesus era contra nós ficar bajulando uns aos outros, ficar exaltando o próprio homem. Então nisso aí você já vai ver um monte de coisa errada. Quando o homem começa a exaltar o outro homem nas suas religiões, começa a bajular o outro homem nas suas religiões, isso já não é o cristianismo verdadeiro. Só estou dando um exemplo. Começa a ler os evangelhos com atenção e ver o que Jesus fez. E ver se o que está sendo feito em boa parte da sociedade, as pessoas estão sendo cristãs de verdade. Ah, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Quem é cristão, segue o que Cristo fez. Outra coisa, observar o que Jesus ensinou. Tem coisa que ele não fez, até fez, mas não deu tempo de ficar registrado. É muita coisa, mas ele ensinou. Também os ensinamentos dele, os principais estão no Sermão da Montanha, lá em Mateus, no início do livro do Evangelho que Mateus escreveu. O que Jesus declarou, isso também é Evangelho. Outra coisa, o que é Evangelho? A morte de Jesus. Quando eu falo de Jesus, eu falo também que ele só viveu. Não, um monte de gente importante viveu, morreu, mas o que? Não ressuscitou. Não teve poder sobre a morte. Então Jesus, ele morreu. É outra coisa que uma boa notícia. Mas por quê? Aí você vai pregar, falar de Jesus para quem nunca ouviu. Aí você vai falar, ele morreu. Aí a pessoa vai dizer, mas aí então não serviu de nada. Não, mas ele ressuscitou. Mas por que ele morreu e ressuscitou? Você tem que saber explicar. Ele morreu porque foi uma prova de amor. Já que ele é filho de Deus, ele era Deus também. E a maior prova de amor que existe é dar a vida pelo outro. Não existe outro. Então ele já provou que me ama, ele provou que ama você. Só que a outra doutrina principal aqui que nós já vamos ver, que o apóstolo Paulo falou, que ele anunciava aqui em Romanos capítulo 1 e versículo 4, a ressurreição. Jesus Cristo morreu, deu a prova de amor, ele ressuscitou. E ele falou que também ele iria nos ressuscitar se a gente morresse com ele. Paulo passou para frente esse ensinamento de que nós, os que morremos com Cristo, ressuscitaremos. O cristianismo é uma mensagem de esperança. O cristianismo não é uma mensagem de desgraça, não. Deus, às vezes ele aperta um pouco a corda nossa, deixa a gente passar uma prova. Mas ele dá para nós a esperança da vida eterna, a esperança de viver com Ele, a esperança de reinar com Ele, coisa que homem nenhuma tem moral para dar, mas Deus, Ele deu para nós, e nós acreditamos pela fé, e não é somente pela fé, porque nós também vemos Ele realizando obras no nosso meio. Talvez Ele ainda não está fazendo na quantidade que nós queríamos. Claro que eu não estou defendendo salvação pelas obras. Nós somos salvos pela fé, na graça de Deus. Mas nós temos as obras para provar que Deus está conosco. As obras para provar que nós agimos como Cristo agia. Então isso são as nossas obras. Então nós estamos vendo aqui o que é o Evangelho.
Já tem um resumo aqui, ó, Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Então, essas afirmações que eu fiz aqui, são a parte principal do cristianismo. Isso é o principal, isso não muda, isso não pode mudar nunca. Em qualquer religião que se diz cristã, que mudar isso aqui, está falando contra o que a Bíblia está ensinando. Porque a Bíblia fala isso de forma clara, não de forma figurada. Então, se alguma religião ensina isso diferente, ela não é cristã, está sendo uma falsa religião. Mas o que agora? Nós estamos querendo retornar e entender o que é o cristianismo, não é verdade? Então nós temos agora que ler. Então eu vou indicar um grande historiador, teólogo, homem de Deus, Lucas. Ele escreveu um evangelho, uma boa notícia. Para quem? Para o irmão Teófilo, amigo dele. Tudo indica que era um advogado. E que ele falou assim, o excelentíssimo Teófilo. Ele escreveu para ele o livro de Lucas, relatando para ele a história de Jesus. Aí ele vou escrever o volume 2, Teófilo. E escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, a continuação da história de Jesus. Porque Jesus veio, fez história, morreu, ressuscitou, mas ele deixou um monte de discípulos. E eles levaram a mensagem pelo mundo afora. E por isso que hoje eu sei sobre a história de Jesus. Eu sei sobre as ações de Jesus. Eu sei sobre aquilo que Cristo fez, porque ele deixou discípulos, e é seu papel fazer também discípulos. E essa foi uma ordem de Jesus. Glórias a Deus. Mas além de Lucas, nós temos Mateus, Marcos e João, que também escreveram a história de Jesus. E os demais livros do Novo Testamento, a maioria são cartas. Cartas que os apóstolos mandaram para as igrejas, que eles pregaram, pessoas acreditaram no Evangelho, nessas notícias que eu falei aqui já, que está em Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4. As pessoas acreditaram, aceitaram a Cristo como seu Salvador, reconheceram, e agora os apóstolos começaram a escrever cartas para essas pessoas, para essas pessoas entenderem o que era o cristianismo, o que era servir a Cristo. Então essas cartas foram guardadas, copiadas, e chegou também para nós nos dias de hoje. Está aqui também no seu livro chamado Novo Testamento. Carta de Paulo para os romanos. Carta de Paulo para quem? Os gálatas. Carta de Paulo para os irmãos de Coríntio, a cidade chamada Coríntio. Mandou 2 cartas para eles. Talvez mandou até mais, mas aqui nós temos são essas 2. Carta de Paulo para os Colossenses. Então, meus irmãos, Lucas, agora quem que vai dar detalhe de como começou a história da igreja vai ser Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. E Lucas, então, o que ele vai escrever? Ele conta a história dos apóstolos, lá no livro de Atos, dos missionários, como se constituíram as primeiras igrejas cristãs. E agora nós vamos para as perguntas. Vai surgir agora novas perguntas. Lucas falou que Paulo contou a história de Pedro, como Pedro conversou com Cornélio, como o evangelho chegou na casa de Cornélio, que não era judeu. Nós vamos ver Lucas escrevendo a história de Estevão. E Lucas vai falar que as igrejas foram crescendo. E aqui o evangelho foi sendo pregado. Mas agora eu quero fazer umas perguntas. Quais eram os conteúdos desse evangelho? Já vimos aqui em Romanos. O conteúdo principal, não é? Que é a história de Jesus, a pessoa de Jesus, a vida de Jesus. Mas tinha mais coisa, que são os detalhes, que também são importantes. Outra coisa que o Lucas vai se preocupar, ele vai escrever que os apóstolos saíram para pregar o evangelho. Só que eu vou aprender que os apóstolos, os discípulos, eles não esperaram as igrejas fazer, vamos esperar uma confissão de fé. Nós temos a nossa confissão de fé da Assembleia de Deus, as igrejas protestantes históricas têm sua confissão de fé, tem os credos religiosos, né? Tem vários credos religiosos aí que as pessoas seguem, mas Pedro, Paulo, Lucas, Tiago, João, não esperaram esse negócio ficar pronto e já saíram pregando. Eles não ficaram esperando, vamos elaborar um credo aqui para a gente pregar. Não, o Espírito Santo desceu lá no dia da festa de Pentecostes, em Jerusalém,
Os 120 pessoas foram cheias do Espírito e Pedro já tomou a palavra. O pessoal começou a falar: vocês estão bêbados, o pessoal de fora, né? Vocês estão tudo bêbados aí, ó, falando umas línguas estranhas. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, tomou a palavra e pregou. Quase 4 mil, quase 5 mil almas se converteram. Ele não tinha nenhum tratado teológico escrito ali o que ele tinha que pregar, o que não tinha. Ele simplesmente abriu a boca e pregou. Entenderam, irmãos? Então eles tinham uma mensagem que é assim, ó: vamos pregar? Vamos pregar. E a mensagem? Já está aqui, alguém já está dando para nós essa mensagem, e eu já tenho a minha mensagem. Mas o que você vai pregar? Não, me acompanha aí que vocês vão saber. Então, nós vemos a importância de uma coisa simples e de uma coisa natural. Que os apóstolos de Jesus, eles não criaram burocracia para a divulgação do Evangelho. Eles não criaram entrave para que o Evangelho fosse pregado. Então, qual que era a mensagem, irmãos, que se tornou tão eficaz? O Evangelho tem muitas mensagens dentro dele, mas qual aquela que é tão poderosa? Qual a mensagem que é tão eficaz, que dá resultado? Qual que era as características principais das mensagens que os apóstolos pregavam? E o Lucas agora vai fazer ele mostra que ele escreveu para responder uma pergunta. O que é principal e o que não é principal? O que deve ser pregado? Lucas, então, ele escreveu isso através de história, porque ele acompanhou os apóstolos e registrou. Então, meus irmãos, na próxima terça-feira, o que eu quero mostrar para os irmãos é o que os apóstolos pregavam no momento inicial da história da igreja. Qual que era a mensagem que eles levavam para Coríntios, para a cidade de Colossos, para a cidade de Éfeso? O que os apóstolos pregavam, começaram pregando em Jerusalém? Vocês podem ter uma resposta aí na mente de vocês. Só que, e você que está ouvindo, pode ter uma resposta. Você já pode arriscar e falar: eu sei o que eles pregavam. Mas a sua resposta, ela tem um grau de profundidade que você nem imagina. Você nem imagina a profundidade dessa resposta. E na próxima terça-feira, ou eu, ou o pastor Lindomar, ou quem ele designar, ele vai falar sobre esta mensagem. O que era de tão importante que os apóstolos faziam e pregavam, que traziam tanto resultado. Então, convido vocês a participar da próxima live e acompanhar esse estudo, que nós temos muito para aprender, e nós vamos aprender que quem quer fazer revolução e esquece de Jesus, está fadado ao fracasso. Mas quem quer mudar, ter a vida mudada, ver a sociedade mudada, tem que aprender com Jesus. Essa é a verdadeira revolução que nós temos e nós precisamos para os nossos dias. Eu agradeço a atenção de vocês e a oportunidade que o Senhor venha nos conceder mais outras oportunidades em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos adorar o Senhor com a primeira estrofe e a última do hino 400, que ele não tem coro, né? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém? Aleluia. Era esta a mensagem dos apóstolos, né? Centrada em Jesus. E em Jesus nós sempre iremos vencer. Meus irmãos,